Nessa semana eu recebi uma pergunta de um jovem que veio falar comigo sobre algumas questões, algumas dificuldades com relação a compartilhar a palavra, a falar de Jesus para alguém, a evangelizar. E ele veio me perguntar o que fazer, se eu tinha algo para falar, alguma dica talvez, com relação a isso, de como vencer o medo para falar com alguém. E eu falei com ele, eu vou jogar no nosso grupo, que nós temos um grupo no WhatsApp onde nós compartilhamos. E eu falei com ele, eu vou fazer o seguinte, ao invés de responder só para você, eu vou responder no nosso grupo, porque eu entendo que isso vai edificar outras pessoas, porque essas questões são muito importantes. Muita gente tem essas dúvidas, muita gente tem problema com isso, problema no sentido assim, de ele falou, legal, então vou esperar a sua resposta lá no grupo. Então estou compartilhando com vocês, pessoal do nosso grupo aí do WhatsApp, enfim, provavelmente esse vídeo também vai para o YouTube para você aí do canal poder assistir também, amém? É uma questão que eu costumo compartilhar também nos seminários que nós damos de capacitação ministerial e evangelismo, onde nós falamos um pouco sobre isso, eu conto um pouco do meu testemunho, bloqueio muito sério com isso. Não era só de falar, não era só de falar em público, era até de orar em público. Então eu tinha muita dificuldade de orar em público, era impossível para mim falar diante de um público, ainda mais com o microfone na mão, isso era impossível. E chegou um momento na minha vida em que claramente o Senhor me curou, o Senhor me libertou disso. Então o que eu tenho, primeira coisa que eu queria falar para você que está assistindo, você que tem alguma coisa assim, seja com relação a orar em público, seja com relação a pregar ou a falar de Jesus para uma pessoa, seja qual for a sua realidade, o que eu tenho a te dizer em primeiro lugar não defina o seu ministério de acordo com a sua condição atual. Vou repetir, não defina quem você é, a sua identidade ministerial, de acordo com a sua condição atual. Por que isso? Porque nós sabemos que o diabo, muitas vezes, sabendo do nosso potencial, conhecendo o nosso potencial, ele se encarrega de promover algum trauma, alguma coisa na nossa vida para justamente nos paralisar naquilo que deveria ser o nosso forte. Muitas pessoas que hoje têm um trauma de falar em público e não conseguem falar em público, e o motivo é justamente um trauma, alguma coisa que aconteceu na infância. Muitas pessoas têm um bloqueio para abordar alguém, muitas pessoas têm um bloqueio para orar em voz alta, e às vezes a origem disso é justamente algo de ruim que aconteceu, e não porque Deus tem um chamado para aquela pessoa que não tem a ver com orar em público, né? E eu já ouvi pessoas falarem, com certeza eu não tenho um chamado pastoral, não tenho um chamado para pregar, porque eu não consigo falar em público, muito menos pregar. Não defina o seu ministério por causa disso. Outras pessoas falam, eu até gostaria de evangelizar, mas eu não consigo abordar alguém na rua. Repito, não defina o seu ministério mediante a sua condição atual. O que nós devemos fazer é buscar em Deus, ser curado daquilo que nos impede de fluir. Porque pensa, com certeza Deus se agrada de você ministrar a palavra dele, Deus se agrada de você fazer uma oração, Deus se agrada de você abordar alguém para falar do amor de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que evangelizar, que é no sentido de você tem que ter esse ministério. Eu não estou dizendo que você tem que pregar. Não, eu entendo, cada um tem um ministério, cada um tem uma vocação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes queima no coração da pessoa fazer algo e ela simplesmente não consegue fazer. E às vezes ela tenta se consolar dizendo, então é porque provavelmente eu não sou chamado para isso. Não, eu creio que se no teu coração queima o anseio de fazer algo para Deus, porém você se sente impedido por causa de uma dificuldade, eu creio que você deva insistir, que você deva investigar qual é a causa, qual é o motivo dessa barreira e desse bloqueio, porque provavelmente sim, Deus quer te usar nessa área. Amém? Então, o que eu tenho a dizer respondendo mais claramente a pergunta dele, o que fazer para vencer o medo de evangelizar alguém na rua, o medo de pregar a palavra? Em primeiro lugar, ore, faz um propósito, Deus, eu quero, me liberta e me cura disso. Porque eu fui livre disso quando eu fazia um seminário que o pastor Cote oferece, chamei FOL, foi um seminário intensivo de 30 dias lá na base da Jocum, de Almirante Tamandaré, e foi bom demais, foi bênção. E não teve um momento que eles ministraram especificamente isso, né? Deus ele conseguiu me tratar, e teve um momento lá que eu percebi que eu fui curado e eu fui dar esse testemunho diante de mais de 100 pessoas com o microfone na mão, onde eu percebi que eu estava mesmo curado, e aí depois disso eu não consegui parar de pregar a palavra, e glória a Deus. Mas o que eu tenho que te dizer é, primeiro, ora, faça um propósito, peça para Deus te curar,
e te livrar de qualquer trauma, qualquer barreira. Pratica. Aí você vai ter que se forçar, que aí também tem um lado natural. Né? Não é fácil, ninguém já sai evangelizando todo mundo totalmente destemido. Até mesmo os evangelistas têm dificuldade. Existe um mito de algumas pessoas de acharem que quem é evangelista naturalmente vai sair abordando todo mundo na rua e sem ter vergonha nenhuma. E não é assim. Até os evangelistas de natureza, de vocação, quando vão começar a evangelizar, eles ficam meio assim, pô, como que eu vou falar com a pessoa, como que eu vou abordar? Existe o lado natural, que é você praticar, e você vai rompendo e você vai cada vez se acostumando mais. Isso é normal, isso em qualquer área ministerial, na verdade qualquer área da nossa vida, até profissionalmente falando, é assim. Você entra numa loja onde você vai ter que vender, no início você tem um pouco de timidez, você tem um pouco de dificuldade de falar. Menos de um mês trabalhando naquela loja, você já está vendendo todos os produtos, falando de todos os produtos de forma muito fácil. E aí eu pego um link para o último ponto que eu quero deixar como dica, que aí é uma técnica de venda que a gente aprende na área de venda. Eu fui vendedor por muito tempo, já fiz cursos de técnica de venda e eu já conheço o seu produto. Qual é a melhor estratégia de venda? Conhecer o seu produto, né? Eu trabalhei numa loja que tinha muitos artigos esportivos, e tinha tênis, tinha muita coisa lá. Tudo que chegava, a gente estudava o produto para poder falar com o cliente. Um mau vendedor, ele tinha preguiça, então ele não estudava. E chegava um tênis novo, de repente, da Nike, e ele falava um monte de bobagem para a pessoa e não falava para que servia o tênis. E o bom vendedor era aquele que lia o manual, sabia para que era o tênis, para qual pisada era, para que ele servia, e ele ia lá e ele explicava para o cliente. Então, se você estudar o seu produto, você pode até não ser um bom vendedor. E aí, falando do reino, você pode até nem ser um evangelista, mas se você dominar o assunto e você explicar, você vai convencer aquela pessoa pela explicação. Então, o que seria pregar a palavra, o que seria evangelizar? É simplesmente você explanar para a pessoa o que você conhece a respeito do teu produto, que na verdade não é um produto, mas é o próprio reino de Deus. Então, compartilhar a palavra, evangelizar, externar o que está dentro do seu coração. É algo muito mais natural do que para muitos parece. Tem gente que vê a evangelização como um grande desafio, porque ela não consegue relaxar. Quanto mais você se aprofundar na palavra, quanto mais você buscar a Deus e você se permitir naturalmente ser usado, você vai ver como que evangelizar, muitas vezes, na verdade, é algo simples, é algo assim que era para ser parte da nossa vida, parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Falar do amor de Deus deve ser algo normal para nós. Então é isso, ó. Primeiro, ore, faça um propósito com Deus para você vencer as barreiras que te impedem de fluir no teu ministério. Segundo lugar, comece a praticar. Mete a cara, comece a praticar, não tenha medo, seja ousado. Em terceiro lugar, que na verdade deveria ser o primeiro, né? Se aprofunda, você precisa conhecer a palavra, você precisa ter experiência com Deus, amém? E uma coisa que eu costumo falar também nos nossos seminários, eu pergunto o seguinte: se você for num advogado, você precisa entregar uma causa muito importante para você, entregar para aquele advogado. Aí você senta lá no escritório, começa a conversar com ele, e aí você de repente pergunta: doutor, o senhor conhece da lei? O senhor entende bem a lei? Aí ele responde assim: às vezes eu leio, eu conheço um pouquinho, eu leio alguma coisa, mas eu gosto mesmo de orar, meu negócio é orar. Você ia entregar sua causa para ele? Claro que não. E a gente faz isso. A gente muitas vezes quer ministrar, a gente quer ganhar o mundo, e se alguém perguntar: e aí, você conhece da lei que você fala? Do teu reino? Você conhece a palavra? Eu leio de vez em quando. Então não serve também. Para a gente ser excelente, para a gente ser bom naquilo que a gente faz, a gente tem que buscar, tem que se aprofundar. Tem um provérbio que diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possui, adquire conhecimento. Então, com tudo o que nós possuímos, tudo que está a nosso dispor, nós precisamos investir e fazer mais. Então é isso, meus irmãos. Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se inscreve no nosso canal. Se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, a gente compartilha vídeos, compartilha mensagens. Entre em contato com a gente que a gente envia o link. O link está no nosso perfil do Instagram, do Que Tenho Te Dou. Segue a gente nas redes sociais, esteja por dentro do que a gente tem ministrado, que a gente tem feito, da obra missionária. Nós somos missionários, conheço o Projeto Flechas, que é o projeto missionário da qual fazemos parte. E é isso, vamos pregar o Evangelho que Tenho Te Dou.